Olá! O Eleição para Todos de hoje vai tratar de um assunto extremamente importante: urnas eletrônicas. E quem vai esclarecer as nossas principais dúvidas e dizer como as urnas funcionam é o chefe de seção de voto informatizado do TRE, Cleiton Melo. Olá, Cleiton, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo. Obrigado, Monalisa, e é um prazer muito grande estarmos aqui para tratarmos do assunto, que está em voga no momento e esclarecer para os espectadores, quão transparente e seguro é o processo eletrônico de votação. Bom, vamos começar então. Quais são as principais vantagens da urna eletrônica e quais são os mecanismos de segurança que ela oferece? Além de dar mais celeridade ao processo de votação, as urnas eletrônicas elas foram concebidas com o intuito de facilitar a interação do eleitor e também são incrementados vários dispositivos de segurança e possibilidade de que elas possam inclusive ser auditadas e o eleitor ter a ciência e a confiança de que o voto depositado na urna, a manifestação dele foi realmente apurado pela Justiça Eleitoral. E como que funciona as urnas? Nós temos várias etapas de instalação dos programas, desde a etapa de desenvolvimento do código-fonte feito no TSE e assinado pelas entidades fiscalizadoras, quais sejam Ministério Público, OAB, Polícia Federal, e depois são disponibilizados esses programas para os TREs, no qual nós temos condições de verificar a autenticidade daqueles programas e posteriormente instaladas em cada uma das urnas eletrônicas. Então, ela não funciona em rede, ela não tem qualquer dispositivo de internet, então todos os sistemas são instalados uma a uma. Bom, existem dois argumentos que são frequentemente utilizados por quem defende a impressão do voto, que são a inexistência das urnas eletrônicas em outros países e também se é possível auditar as urnas eletrônicas. O que você pode falar para a gente sobre isso? Em relação à utilização do nosso mecanismo de votação, existem países, inclusive os Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos utilizam o mesmo mecanismo de o voto ser registrado digitalmente, sem impressão do voto. Então, isso aí já não procede essa informação. E com relação à auditabilidade das urnas, existem várias etapas, vários processos em que eles são auditáveis sim. Desde o momento em que instalamos os programas nas urnas eletrônicas até o momento que nós fazemos uma seleção, feito na verdade um sorteio de urnas em que podemos verificar a autenticidade e a clareza, a transparência daqueles votos que estão sendo digitados na urna. Então, existem vários mecanismos de auditoria em todas as etapas, desde o momento da disponibilidade dos códigos-fonte até propriamente no dia da eleição, em que são sorteadas as urnas eletrônicas, que a gente pode, inclusive, se deslocar aos locais de votação para se certificar que os programas instalados nas urnas são os mesmos que foram disponibilizados pelo TSE. Mas nesse meio de caminho, o que ocorre é que muitos não comparecem, Acho que tem falta de interesse, até por parte da população e de alguns partidos, para que possam se certificar que realmente e dar mais transparência, porque todo esse evento ele é presidido e acompanhado pelo juiz eleitoral e pelo promotor de justiça. Bom, para as eleições de 2022, nós vamos ter novas urnas eletrônicas. Explica para a gente quais vão ser as principais mudanças que essas novas urnas eletrônicas vão ter. Além de ser um equipamento, ter uma estética um pouco diferente, mas a lógica do sistema, o funcionamento, ele vai ser o mesmo. Porém, é uma urna que vai ter um processador muito mais rápido, um incremento de mais um outro dispositivo de memória e o teclado do mesário, o qual ele habilita o eleitor, vai ser touchscreen. Então, ou seja, é aquela tela sensível ao toque, e não é o teclado mecânico tal qual é o modelo atual. E, além disso, estão sendo incrementados não somente para esse novo modelo, mas uma preocupação com a acessibilidade, que é o incremento, de ter um intérprete em Libras e um sintetizador de voz, no qual irá narrar para o deficiente visual quais são os cargos que estão votando, inclusive os suplentes para senador. Muito bacana essas mudanças,
vem trazer mais democratização também. Isso. A Justiça Eleitoral, além de preocupar com todo o processo de transparência, de segurança, essa preocupação com acessibilidade também. Uma comissão avaliadora validou o teste realizado nessas novas urnas eletrônicas. Explica pra gente quem são os integrantes dessa comissão e como funciona essa avaliação. Em novembro do ano anterior da eleição, o TSE ele já está institucionalizado um teste público de segurança. Esse teste ele consiste no convite, né, às universidades, né, às entidades fiscalizadoras, né, que são a Polícia Federal, o Ministério Público, a OAB, por exemplo, eles são convidados a sugerir, a melhorarem o nosso processo eletrônico de votação. Então, inclusive, nesse último ano, em novembro, eu tive a felicidade de participar, junto com os hackers, né, e discutirmos e melhorarmos realmente o processo. E lá nesse evento a gente conseguiu assim, ter alguns avanços, porém, são contribuições de melhorias. Em momento algum, esses técnicos, esses hackers, eles conseguiram alterar o voto ou quebrar o sigilo ou fraudar a urna eletrônica. E esses testadores, né, esses estudiosos, cientistas, eles também contribuíram sobremaneira para melhoria de forma até sutil também do processo. Então, nessa comissão, ela é feita por a USP participa, nós tivemos membros do ITA, de São Paulo. Então, assim, vários integrantes que já comumente, né, e já em alguns outros eventos já participaram desse processo inteiro e vieram corroborar, né, toda essa etapa que foi feita, as melhorias que foram propostas em novembro. Essas equipes foram chamadas para se certificarem que as contribuições deles e as alterações que o TSE fez, os incrementos, eles atenderam aquele anseio, né, ou o que imaginava no plano de ação naquele teste realizado. E ontem o TSE mostrou, né, fez a entrega, né, da documentação desse evento, mostrando o grau de maturidade elevadíssimo, por sinal, do nosso sistema eletrônico de votação. Muito bem, então podemos votar tranquilamente agora para as eleições de 2022, porque as urnas eletrônicas são verdadeiramente seguras. Exatamente. Nós da Justiça Eleitoral temos preocupação de estar sempre evoluindo, sempre melhorando, ainda mais com a participação da comunidade acadêmica, e para garantir que o eleitor, que a manifestação dele na urna eletrônica vai ser aquele que vai ser apurado. E temos como comprovar que o processo eletrônico de votação, do qual a urna eletrônica é parte, é um processo transparente, seguro e auditável. É isso, Cleiton. Muito obrigada pela sua participação. Você trouxe informações extremamente importantes para quem está nos assistindo. Nós agradecemos e a Justiça Eleitoral estará sempre à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas sobre esse tema tão polêmico hoje em dia, né? O Eleição para Todos fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alego e na próxima quinta-feira estaremos de volta.